Olá, eu sou Matheus Cedi Dornelles Eu sou o Pedro Bel Santos. e nós vamos apresentar um trabalho sobre superfícies nanoestruturadas voltadas para a área de osseointegração de implantes metálicos, para a área para a disciplina de materiais nanoestruturados do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso trabalho está dividido em algumas partes. Nós vamos começar com uma leve introdução ao tema, passando pela explicação sobre o que é e como funciona a sua integração e a sua relação com a escala da superfície e com as quais ela interage. Nós vamos citar também algumas diferentes técnicas, seguindo para 2 estudos de caso e para as referências bibliográficas utilizadas. Bom, o que é a osseointegração? Tal ideia surgiu entre os anos 1970 e 1980 e se refere à interação ou fusão funcional entre um implante e o osso em que foi realizado o processo. Mas por que tal integração entre o implante e o osso é tão importante para o sucesso do processo? Bom, alguns estudos eles indicam que implantes que obtiveram êxito na integração com o osso apresentaram um sucesso de cerca de 87,8% a longo prazo, ou mais especificamente em um período de 36 anos. É sabido também, que, através da literatura, claro, que tal êxito na integração ele está diretamente relacionado à geometria e topografia do implante. Claro, além da importância das técnicas cirúrgicas que foram utilizadas durante a implementação. Falando de como ocorre o processo de osseointegração, a maioria dos autores subdivide esse processo em 3 fases distintas. Durante a primeira etapa, conhecida como osteocondução, a superfície do implante sofre várias alterações em nível molecular, através da adsorção de proteínas do soro sanguíneo. A segunda etapa é a formação óssea, que ocorre através da formação de uma matriz extracelular mineralizadora de colágeno que contém osteoblastos em sua estrutura. Antes da completa diferenciação dos osteoblastos, estes formam uma matriz mineralizadora conhecida como linha sementante. Esta, por sua vez, secreta proteínas responsáveis pela produção de fosfato e cálcio, que induzem a mineralização e formação do colágeno sobre a superfície do implante, assim concluindo a remodelação óssea. As células tronco mesenquimais são muito importantes, pois têm a versatilidade e a atividade enzimática para viajar entre o coágulo fibroso, criados a partir das plaquetas sanguíneas aderidas ao implante e que ajudam na regeneração dos tecidos, até a superfície do implante. Estas células podem se diferenciar em tipos diversos de células. Dentre elas estão os osteoblastos, fundamentais para a osseointegração. Os eventos de osseointegração são afetados direta e indiretamente pelas propriedades superficiais do implante, fazendo estas determinantes para o sucesso da implantação. As características de escala micro e nano e a composição química das superfícies dos implantes determinam a formação óssea inicial ao redor do implante. Sendo assim, materiais utilizados para a confecção dos implantes devem reproduzir o mais fielmente possível características como morfologia, rugosidade, energia de ativação e composição química da matriz óssea do corpo humano, tendo como alvo o aumento da área osseointegrada e da taxa de osseointegração. Segundo Gittins, um dos autores do review usado como referência, o objetivo do implante é imitar a estrutura hierárquica do osso em todas as escalas de comprimento, micro, nano e macro. Também pela adição de nanoestruturas a implantes que já possuem micro-rugosidade induzida. O titânio comercialmente puro e as suas ligas são amplamente utilizados no campo de implantes dentários e ortobédicos, devido à sua alta resistência à corrosão, boa biocompatibilidade, osseointegração e resistência mecânica. Moléculas de sangue e células, como as plaquetas e os osteoblastos, interagem físico-quimicamente com o filme fino do óxido de titânio formado na superfície de implantes implantados no corpo humano ou de animais. Padrões topográficos possuem papel-chave na osseointegração, já que osteoblastos são capazes de reconhecer e modular seu crescimento de acordo com as características e defeitos da superfície do implante. A morfologia superficial somada à composição química,
somada à composição química, são aspectos que estimulam a ativação de plaquetas sanguíneas, ocorrendo assim a migração de células osteogênicas para a superfície do implante. A figura 2 do slide ilustra o papel da composição da fase na recepção das células. Cada uma dessas estruturas nanotubulares é formada majoritariamente por uma fase diferente. A estrutura indicada pela letra A é formada por uma fase amorfa e a estrutura indicada pela letra B, uma fase cristalina do óxido de titânio TiO2. Como já foi citado, a morfologia ela é muito importante para a nossa integração. Então, visto isso, existem algumas formas e alguns processos que nos possibilitam controlar a morfologia desejada na superfície do implante, fazendo com que controlemos melhor essa integração das células com a superfície do implante. As modificações químicas, elas combinam ácidos fortes e são efetivas para criar nanopits na superfície de um implante de titânio, por exemplo. O spray por plasma, ele é capaz de criar superfícies nanoestruturadas abaixo dos 100 nanômetros, e tal revestimento nanoparticulado é capaz de aumentar a densidade de osteoblastos na superfície do implante, além de maior concentração de cálcio também. O método conhecido como blasting nada mais é que um método erosivo, que vai possibilitar a criação de revestimento poroso através da colisão de partículas microscópicas contra a superfície do implante. Outro método, a modificação por laser, possui excelente capacidade de controle da textura da superfície do implante. Então, desse modo, pode-se produzir quaisquer efeitos desejados, como, por exemplo, vazios, pits, pilares e vários outros. Bom, dada a introdução de algumas explicações sobre o tema, vamos partir agora para 2 estudos de caso. O primeiro estudo de caso foca na caracterização química e física das superfícies modificadas do titânio puro e da liga de titânio 6 alumínio 4 vanádio, amplamente utilizado em implantes dentários, por exemplo. Recentemente, nanotexturas vêm sendo introduzidas na superfície do implante para estimular o comportamento e a interação das células com a superfície. Além das nanotexturas, a combinação de micro e macro rugosidades também proporciona melhor adesão, proliferação e diferenciação dos osteoblastos. Nanotexturas demonstram, além da grande interação das células com o implante, a diminuição na adesão de bactérias nessa superfície também. O processo proposto pelo artigo inclui um pré-tratamento com ácido hidrofluorídrico diluído para fins de remoção da fina camada óxida natural de titânio, que é formada, como já disse, naturalmente, seguida de oxidação controlada em peróxido de hidrogênio, enriquecido com um agente bacteriano. Nesse caso, nesse estudo, o agente escolhido foi a prata, introduzida na forma de nitrato de prata na solução de peróxido de hidrogênio em diferentes quantidades. As quantidades escolhidas foram separadas em abreviações, sendo elas C0, sem agente bacteriano, C1 com 0,001 mol, C2 0,0025 mols e C3 0,005 mol. Além de funcionar como um agente antibactericida, a prata introduzida na solução de peróxido de hidrogênio também serviu para a formação de nanopartículas em ambos os substratos de titânio. Tais nanotexturas elas podem ser observadas na figura 4, representadas pelos pontos claros. A seguir, podemos verificar uma tabela com as espessuras de camadas obtidas nas diferentes concentrações de nitrato de prata, tanto para o titânio comercialmente puro quanto para a liga de titânio 6 alumínio 4 vanádio. Pode-se observar que a maior espessura de camada, dentre as espessuras que tiveram a adição de nitrato de prata, foi a C1. Isso pode ter ocorrido pela maior presença de íons de prata nas duas concentrações subsequentes, reduzindo o crescimento da camada de óxido. Na tabela a seguir, podemos ver a comparação da viabilidade dos osteoblastos para ambos substratos, em ensaios de 24, 48 e 72 horas. Nós podemos observar que, para o titânio comercialmente puro,
É viável utilizar o antibactericida à base de nitrato de prata, já que a viabilidade permanece em patamares semelhantes em todos os ensaios. Já para a liga de titânio 6 alumínio 4 vanádio, a viabilidade dos osteoblastos se mostra ligeiramente inferior com a adição de nitrato de prata, ou seja, as amostras mostraram um nível de toxicidade maior. Tal variação dos resultados em maior toxicidade demonstrada da liga titânio 6 alumínio 4 vanádio pode estar relacionada à maior liberação de íons de prata na solução. Com tais resultados, podemos ver que a adição de nitrato de prata fornece nanotexturas para a superfície de ambas as amostras, o que pode sim aumentar a adesão e a interação dos osteoblastos. Porém, indo de encontro com tal teoria, vimos que isso é mais evidente para o titânio comercialmente puro, já que a liga de titânio 6 alumínio 4 vanádio demonstrou maiores índices de toxicidade e maior variação da viabilidade dos osteoblastos. Dando sequência com mais um estudo de caso, nesse artigo os autores focaram na comparação da osteointegração de da superfície de diferentes superfícies de implantes de titânio nanoestruturadas com implantes tratados com jateamento e ataque ácido, e por fim com implantes convencionais, como recebidos de fábrica. 3 implantes diferentes foram implantados cirurgicamente em coelhos para os testes in vivo. Cada um dos implantes estudados apresenta uma escala de texturização superficial diferente, sendo elas MA, uma superfície usinada como recebida de fábrica, na escala micro, superfície jateada e atacada quimicamente, e nano, uma superfície nanoestruturada, no caso, formada por nanotubos. Como já salientado, o implante usinado não recebeu nenhum tratamento superficial posterior à sua recepção. Já o implante tratado, para possuir texturas micrométricas, passou por um processo de jateamento seguido de ataque químico, onde o implante foi jateado com partículas de alumina com um tamanho médio de 110 micrômetros, sendo posteriormente limpo utilizando o ar pressurizado a 5 bar a uma distância de trabalho de 1 centímetro. Após o processo de erosão, as amostras foram expostas a um ataque químico contendo uma mistura de ácido hidroclorídrico, ácido sulfúrico e água desmineralizada por 5 minutos a 80 graus Celsius. E por fim, o implante nanoestruturado recebeu nanotubos colunares de dióxido de titânio que foram obtidos por anodização eletroquímica em um eletrólito contendo 1 mol de ácido acético e 0,5 peso molecular de ácido hidrofluorídrico. Foi aplicada a tensão de 10 volts por 20 minutos. Após a anodização, os implantes foram limpos em água desmineralizada e recozidos a 500 graus Celsius por 2 horas. Na figura desse slide, são apresentados os 3 tipos de superfícies estudadas através de uma análise de MEV. A superfície usinada de controle exibiu uma superfície relativamente lisa com faixas de usinagem. A superfície do implante micrométrico, observada em baixa ampliação, mostrou uma microestrutura aleatória e rugosa, com grandes cavidades com dezenas de microns de diâmetro, resultantes do jateamento de alumínio. Em grandes ampliações abaixo, essas depressões continham microestruturas resultantes do ataque ácido. As imagens de SEM mostram que a maior parte da superfície do implante de nanoestruturado foi coberto por uma matriz regular de nanotubos. No entanto, os nanotubos não estavam presentes nos domínios da fase beta, como relatado anteriormente para ligas de titânio 6 alumínio 4 vanádio. Pela análise da tabela 1, são apresentados os valores de rugosidade de cada superfície, onde é possível verificar que a rugosidade entre os implantes usinado e o implante nanoestruturado apresentaram valores muito semelhantes, enquanto que o implante com superfície na escala micro apresentou valores maiores de RA e de RZ. Para aumentos de 50 mil vezes nas imagens de MEV, os nanotubos apresentaram um diâmetro na casa de 37 nanômetros, de acordo com a figura 7, item B. Como demonstrado na figura 7A, implantes cilíndricos foram implantados no osso femoral de coelhos. Todos os tipos de implantes apresentaram boa osteointegração após 4 semanas. A figura 8 apresenta a seção transversal do implante e do tecido ósseo pós-implante. Segundo os autores,
é possível observar o osso recém-formado na câmara de crescimento ósseo aplicado na amostra nano, enquanto quantidades limitadas de crescimento foram observadas nas demais amostras. As flechas brancas mostram a formação dos tecidos fibrosos em maior escala na amostra usinada, o que podem levar à inflamação e perda do implante. A ancoragem óssea das amostras micro e nano são comparáveis, mesmo que as amostras micro apresentem rugosidade superficial 3 vezes maiores que as apresentadas pela amostra nano. Quantidades ósseas nas cavidades de implantes nano são também consideravelmente maiores, 16%, que na amostra micro e na amostra usinada. A melhor ósseo-integração apresentada pela amostra nano pode ser resultado da incorporação de fluoreto na camada óxida do titânio, segundo os autores. Muito obrigado a todos os colegas que nos assistiram e tchau, tchau.